Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora eu vou apresentar pequenas barragens de terra. Agora vamos ver pequenas barragens de terra. As barragens de terra são de vários tipos. Uma barragem com aterro homogêneo, que é o mais comum, uma barragem com vários tipos de materiais, que é uma barragem zonada, e uma barragem com núcleo. Tem barragem que tem um núcleo especial, com bastante material impermeável. Explico também aquilo que é a cutoff, né? Cutoff é uma parte da barragem que fica no solo, né? É de um solo de melhor qualidade. Explico também que o talude geralmente é protegido com rip-rap. Esse aqui é o FET. O FET, se você tem uma barragem, a maior distância que vai da barragem ao ponto mais longo, vamos supor, se esse ponto mais longo dá 1.000 metros, 500 metros, 1.500 metros, a proteção que você vai dar no talude de montante vai ter 45 centímetros de espessura. Não quer dizer que o tamanho da pedra é 45. São várias pedras que vai dar 45 centímetros. Se tiver 4 km, então vai dar 60 centímetros. Esse aqui é o FET, mais ou menos. FET não, esse aqui é para você ver o coroamento da barragem, né? Se a barragem, por exemplo, tiver 10 metros de altura, C igual a 10 dividido por 5, 10 dividido por 5 dá 2, mais 3, então vai ser 5 metros. O coroamento lá, o topo da barragem vai ser 5 metros. Isso é bom saber, porque a turma me pergunta como é que faz isso. Se dá para você estima. Sempre a largura mínima é 3 metros, né? A declividade usual que nós temos, geralmente, se você for fazer um estimativo de uma barragem, fazer um chute assim, você usa a montante 3:1 e a jusante 2:1. Isso é o normal. Mas se você quiser fazer com mais detalhes, se tiver o tipo de solo argiloso ou solo arenoso, você tem a montante e a jusante de acordo com a altura da barragem. Então, com a altura da barragem até 5 metros, você tem os dados, de 5 metros a 10 metros tem outros dados. Esse aqui é o perfil de uma barragem, só para você ver o C lá, que é o coroamento, né, a largura, e a declividade do talude de montante é onde está a água, a jusante depois da água. Então, geralmente, a montante, onde está a água, o talude é menor, ó, 3:1, o outro é 2:1. Agora, falando do FET novamente, aquela distância que vai da barragem até o ponto mais distante, em linha reta. Se for menor que 1,5, você vai, para evitar um overtopping, você teria que botar no mínimo 90 centímetros de folga. E normalmente é 1,20 m. Se tiver uns 2 km de FET, você pode botar no mínimo 1,20 m até 1,5 m. Então, isso aqui dá para você ter uma ideia, devido às ondas que existem e tudo, são as proteções, praticamente são coisas internacionais. O Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, ele fala que você tem que colocar um descarregador de fundo. Ao que eu quiser limpar a barragem, descarregar a barragem, ou passar a vazão Q710, eu tenho que fazer o descarregador de fundo no mínimo de 80 centímetros. Geralmente eu coloco 1,5 m por 1,5 m para poder passar uma pessoa. Esse é que a gente faz. Então você faz vazamento da barragem, isso é normal. Esse aqui é o perfil de uma barragem, onde você vê as linhas de fluxo de corrente, as correntes, né? E a linha lá em cima, a última lá em cima, chama-se a linha freática. A linha freática. Então, esse aqui, para observar, à direita, embaixo, onde está a jusante, nós temos aqui um tapete drenante. Às vezes você faz um tapete drenante. Na verdade, existem centenas, milhares de maneiras de você fazer a barragem. Por isso é complicado de ensinar essas coisas. Então, você tem aqui as linhas de corrente e as equipotenciais, que são essas linhas que fazem na perpendicular. Esse aqui,
nós temos uma barragem, nós temos o nível de água a montante, temos a jusante, e a jusante, o ângulo jusante é alfa. Olha que interessante, o ângulo é alfa. Então, o que me interessa aqui, eu quero saber, às vezes, a altura y0, né? Y0, eu deposito o ponto da linha freática. Então, eu tenho jeito de calcular o A, o y0, dá para calcular tudo isso aqui. Então, bem simples, né? Deixa eu botar aqui uma coisa só. Aqui, ó. Desenho o A também distinto aí. Se eu quiser calcular a vazão é a permeabilidade vertical vezes a permeabilidade horizontal, raiz quadrada, né? Vezes aquele Azinho que eu já comentei, o L é o comprimento de todo o topo da barragem, né? Não a largura, o comprimento, e o seno do alfa do ângulo, né? Então eu tenho como calcular isso. Se eu tiver o comprimento L, eu tenho aqui a vazão total. Então aqui eu tenho os cálculos do A em função do y0. É simples de calcular. Então, aqui o A em função de y0 já mostrei. Aqui eu tenho uma barragem com uma fundação, barragem e fundação permeável. Então, as linhas de corrente elas vão passar desde a de cima, lá, desde da linha permeável, vai passar até embaixo. Então, você tem as linhas de corrente e as equipotenciais sempre fazendo um ângulo de 90 graus, mais ou menos. Dá uma olhadinha, né? Os aquíferos podem ser isotrópicos e não isotrópicos, ou anisotrópicos, né? Então, a verdade é o seguinte, com a condutividade hidráulica, quando ela for igual, assim, é isotrópico. Quando ela for meio diferente, é anisotrópico. Isso aqui é para mostrar, só para a gente recordar, nós temos as linhas de correntes, que são essas que estão indo da esquerda para a direita, as linhas de correntes, e as linhas equipotenciais, essa aqui que fica na perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, são as linhas equipotenciais. As linhas de correntes, usa o símbolo, às vezes, psi, aquele símbolo que está em cima, e as linhas equipotenciais, às vezes, usa o símbolo φ, em símbolos gregos. Isso aqui é um barramento que é impermeável, uma argila impermeável. A água ela vem a montante, ela vai se infiltrar e sair do outro lado, né? Às vezes aqui embaixo, onde está a letra A, existe às vezes um cutoff. Cutoff, às vezes, isso aqui pode ser de concreto feito até embaixo. Então a água ela não passa por aqui, ela desce e forma outra linha. Então você tem, aqui eu tenho as linhas de correntes, eu tenho 5 linhas de correntes, vou contar aqui, né? As linhas de corrente, eu tenho 17 as linhas equipotenciais. Que é uma maneira de você desenhar na mão isso aqui, né? Geralmente a turma desenha à mão, né? Nesse caso aqui tem as linhas de corrente, então 4, as equipotenciais são 8. Aqui eu vou calcular a vazão infiltrada no solo permeável, né? Eu suponho um barramento com uma condutividade de solo vertical e horizontal K igual a esse número pequenininho aqui, metro por segundo. A gente usa geralmente em metro por segundo, não usa em milímetro por hora. Você tem que transformar. O comprimento da crista de 72 metros, ela pode ter a largura da crista, mas o comprimento dela todinha é a largura da barragem. Sendo a altura de 12 metros e o tailwater, que é a água que fica logo depois da barragem, de 1,5 m. Então a altura, H vai ser 12 metros, a altura menos o tailwater dá 10,5. Eu tenho 5 linhas de corrente, 17 equipotenciais. É só substituir aqui o Q pequeno, 5 por 17, vezes K, vezes H, me dá esse número muito chato de ver, metro cúbico por segundo por metro, vezes 73 metros, que é o comprimento, vai me dar 119 metros cúbicos por dia. Então 119 por dia vai ser infiltrado. Essa aqui é uma barragem impermeável em cima e impermeável embaixo. Então você pode calcular o aquífero não isotrópico, né? Você transformar o aquífero não isotrópico em isotrópico, o truque é você usar o x',
vai ser x sobre alfa. Alfa é permeabilidade horizontal dividido por permeabilidade vertical, raiz quadrada. As distâncias verticais ficam as mesmas, só muda a distância horizontal. A distância horizontal vai ficar x, em vez de você ter uma distância, vamos pôr, se tiver 100 metros aqui, você tem que dividir pelo A, que é esse valor. Então você faz um truque. Você pode transformar isso aqui, fica isotrópico, e faz os cálculos, a mesma coisa. Bom, meu nome, como eu falei, é Plínio Tomás, sou engenheiro civil, né? Eu tenho o meu site, pliniotomás.com, tem mais de 50 livros. Eu tenho o meu e-mail, pliniotomás@gmail.com. Eu tenho o YouTube, com quase 100 livros também, Plínio Tomás Engenharia. Obrigado.